Mano levantou a mão. Diga, Mano. Eu queria, ministro, fazer uma pergunta sobre a indicação do Messias, aproveitando esse tema. Porque em campanha, o presidente Lula foi muito enfático em dizer que no critério para indicação ao Supremo Tribunal Federal, ele não indicaria amigos, mas sim pessoas que fossem juristas amplamente reconhecidos. E, no entanto, as indicações nesse mandato tiveram notoriamente como critério, talvez decisivo, o grau de lealdade e fidelidade ao presidente Lula. O que também, num contexto de aumento da desconfiança de boa parte da sociedade a respeito de uma politização do judiciário, acaba inflamando muitas vezes a percepção das pessoas, independentemente do mérito a respeito das decisões do Supremo. Na avaliação do senhor, o presidente Lula descumpriu a promessa de campanha? Olha, Mano, ele teria descumprido a promessa de campanha se ele tivesse indicado o churrasqueiro, se ele tivesse indicado o irmão dele, se ele tivesse indicado um parente, um amigo, como você citou. Ele indicou um ministro da AGU com notório saber jurídico e com atuação no ramo jurídico há muito tempo. Não tem qualquer descompromisso com a promessa de campanha, né? Quando o ex-presidente Bolsonaro, que hoje está preso, justamente, indicou o André Mendonça para ministro do Supremo, sob o argumento do André Mendonça ser evangélico, né? Eu não ouvi muitos desses questionamentos que estão surgindo em relação ao Jorge Messias. Eu acho que não tem razoabilidade isso. O André Mendonça foi sabatinado, foi aprovado no Senado Federal e é um ministro legítimo. Eu reconheço a legitimidade dele, posso não concordar com ele, com outros ministros. Aliás, esse é um ponto importante, que você falou de politização do judiciário. Veja, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal ou membro do judiciário está acima da crítica, né? Eu já escrevi artigo em jornal, anos atrás, criticando o Alexandre de Moraes. Frequentemente, os bolsonaristas recuperam uma entrevista a mim em vídeo, fazendo críticas ao Alexandre de Moraes. Já fui processado pelo ministro Gilmar Mendes por fazer críticas a ele. Ninguém está acima da crítica. Sabe o que não pode, Mano? O que não pode é fazer plano para matar ministro do Supremo. O que não pode é dizer que vai botar um cabo e um soldado para poder fechar a Suprema Corte do país. Isso não pode. Então, ter questionamento ao judiciário é legítimo em qualquer democracia. Ter questionamento aos membros do poder, seja do judiciário, do legislativo, do executivo, é legítimo em qualquer democracia. Onde está a fronteira? E é por isso que o Bolsonaro está preso. A fronteira está em você querer derrubar os poderes, ou virar a mesa, ou dar golpe de Estado, porque você não gosta de quem está lá. Eu acho que é essa a questão. Fala, Deise. Ministro, o senhor estava falando aí dos artigos que o senhor escreveu, e o senhor escreveu um livro chamado Pra Onde Vai a Esquerda. E no livro o senhor fala que existe um déficit de autocrítica da esquerda. E aí a minha pergunta seria, qual a autocrítica que a esquerda ainda não fez, que o senhor acha que falta? E aí eu lhe devolvo a pergunta, para onde que o senhor acha que vai a esquerda? Deise, se eu responder para você para onde eu acho que vai a esquerda, ninguém vai comprar o livro, ninguém vai ler meu livro. Então, essa eu deixo para quem queira ler o livro. Mas sobre o que eu acho que a esquerda precisa rever certos pontos, e inclusive conversas que eu tive com o próprio presidente Lula, é a gente entender também que o mundo do trabalho mudou. Quando surgiu a CUT, o PT, os maiores partidos de esquerda, é a origem do presidente Lula como uma grande liderança operária no Brasil, no ABC paulista. Você via a classe trabalhadora no Brasil, ela estava muito concentrada na indústria, nos serviços, era uma classe trabalhadora essencialmente ligada à CLT, né? Hoje, e aí não é só no Brasil, você teve uma fragmentação, ou seja, a classe trabalhadora mudou muito. Então você tem milhões de trabalhadores hoje dirigindo um Uber, né, sendo comandados por um algoritmo de plataforma, e esse é o trabalho deles. Você tem outros milhões de trabalhadores dirigindo uma moto para levar comida
para casa das pessoas e ali ele não conhece o patrão, ele tem relação com o aplicativo, com uma plataforma no celular. E eu acho que muitas vezes faltou para o nosso campo político, da esquerda, o campo que eu faço parte, entender a realidade desses trabalhadores e buscar fazer propostas reais para a melhora de vida desses trabalhadores. E é isso que, junto com o ministro Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, eu tenho buscado fazer como uma missão do presidente Lula, da gente construir uma política. Pega, por exemplo, os trabalhadores que trabalham na Uber. Se você sair aí do estúdio da Jovem Pan, na Avenida Paulista, em São Paulo, e pegar um Uber, sei lá eu, para o Campo Limpo, né? Ou lá para o Butantã, para Vila Sônia, ali para a Zona Sul de São Paulo, você pegar um Uber para lá, você vai gastar uns R$60 na corrida. O motorista vai receber uns 40, 35. E é assim em geral. Então veja, o que a Uber faz? A Uber não troca um pneu, a Uber não enche um tanque de gasolina, a Uber não tem um carro. Se o motorista bater o carro, é problema dele. Ela só faz a intermediação tecnológica. E abocanha uma fatia gigantesca de cada viagem que cada trabalhador faz. Lógico, é modelo de negócio deles. Ninguém está dizendo que eles não têm que ter lucro. É o modelo de negócio deles. Agora, não pode ser um negócio sem regra. E é o que tem acontecido aqui no Brasil. Você olha a Europa e vários outros países do mundo, você estabeleceu direitos para esses trabalhadores. Uma parte deles não quer ter um vínculo de CLT com a Uber, porque ele quer também poder trabalhar na 99, ele quer poder trabalhar no outro aplicativo, ver o que é mais vantajoso para ele. Ele quer um dia fazer uma jornada maior, no outro dia ele quer ficar com o filho, quer fazer outra coisa. Isso é uma nova classe trabalhadora com outras regras. Mas você tem que ter garantias para esses trabalhadores. O mesmo para os entregadores de aplicativo, né? Então você ter uma tarifa mínima que o iFood e as empresas paguem para esse entregador mais do que ele recebe hoje, que é muito pouco. Muitas vezes ele carrega a nossa comida sem comer. E não consegue comer, ele vai conseguir comer, parar para comer no fim do dia, sentindo o cheirinho da comida lá, né? Você não tem nenhuma transparência algorítmica, você não tem nenhum seguro ou previdência para garantir a segurança desse trabalhador contra acidente ou depois que ele parar de trabalhar. Então é isso que nós queremos discutir. Eu acho que esse é um dos pontos que o campo da esquerda demorou muito para entrar, e eu menciono isso inclusive no livro Para Onde Vai a Esquerda, e que agora, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, junto com meu colega ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que já teve várias iniciativas importantes nesse sentido, a gente quer trabalhar, inclusive em parceria com deputados que estão na comissão especial da Câmara, numa comissão para buscar garantir direitos para os trabalhadores de aplicativo. Esse é um dos pontos. Vai lá, Fábio Piperno. Ministro, boa noite. Eu ia até perguntar ao senhor uma outra coisa, mas a Deise tocou num ponto ao qual eu dedico muita atenção, que é exatamente os rumos que a esquerda pode e deve tomar. Eu acho muito alvissareiro quando o senhor faz esse aceno em relação, por exemplo, ao novo trabalho, a esses novos trabalhadores, da mesma forma que eu discordo do senhor na questão do ministro Luiz Marinho, a quem eu considero uma cabeça dos anos 90. Mas deixando isso de lado, ministro, o senhor, no seu discurso final, na campanha do ano passado, ao admitir lá, enfim, a derrota, o senhor disse textualmente o seguinte, algo em relação ao qual não entendi absolutamente nada. O senhor disse a seguinte frase: a nossa campanha resgatou a dignidade da esquerda de São Paulo. E aí, ministro, eu fiquei imaginando o seguinte: puxa vida, a campanha prefeito do Boulos foi a mais cara campanha que um candidato a prefeito de esquerda já teve até hoje, e o senhor teve exatamente 0,03% a mais do que na campanha anterior. Então, ministro, eu queria entender do senhor o que significou esse resgate da dignidade da esquerda. Vamos lá, Piperno, eu nem teria vontade de discordar de você com essa sua voz de locutor, com esse vozeirão, mas eu vou ter que discordar de você. Deixa eu te dizer, quando eu falei aquilo na campanha, isso não tem nada a ver com gastos de campanha, isso tem a ver com espírito militante, de levar as pessoas às ruas. Ganhar ou perder uma eleição é parte do jogo. Eu não tentei dar golpe de Estado.
Eu não fui lá e fiz minuta do golpe, né? E se fizesse isso, que já seria uma vergonha, não teria a vergonha dupla de botar uma solda numa tornozeleira. Eu perdi uma eleição, é normal. Eleição se ganha, eleição se perde, é parte do jogo. Agora, você pode perder uma eleição de cabeça baixa, sem defender as ideias que você acredita, e você pode perder uma eleição com dignidade, de cabeça erguida, defendendo as ideias que você acredita, indo para os 4 cantos da periferia da cidade, conversar com o povo, ouvir as pessoas, né? E foi isso que eu fiz, por isso fiz essa fala de que a nossa campanha, por mais que tenha sido uma campanha que não alcançou o resultado eleitoral que a gente gostaria, foi uma campanha digna, foi uma campanha que foi conversar com o povo, olho no olho, que foi, enfim, fui lá na última semana de campanha, era isso que eu estava me referindo em particular, entramos numa van, fomos visitar os bairros da cidade, conversar com o povo, buscar virar voto, mas isso é parte, meu caro, eleição se perde, se ganha, é do jogo, o que não pode é tentar virar a mesa quando você perde.